Já imaginou se aquele jogo que você tava super ansioso pra poder jogar acaba vazando antes do lançamento pra todo mundo poder jogar? Pois é, isso acontece com mais frequência do que parece e por isso eu separei uma lista com os jogos que vazaram antes mesmo do lançamento. Pague mais barato nos seus jogos de PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Conheça a Instant Gaming, o site com os melhores preços da internet. Se liga só nesse exemplo. Batman Arkham Collection, que vem com os 3 jogos da franquia, na Steam custa R$ 279,99 e na Instant Game você paga somente 28 conto. É absurda a diferença de preço. E tá querendo jogar Final Fantasy XVI no seu PlayStation 5? Então compre os gift cards no site da Instant Game, que aqui um cartão de R$ 300 sai por 264 conto, um descontão. O site é seguro, tem suporte 24 horas e você recebe o seu jogo na hora. E tem sorteio de jogos todos os meses. Corre pro link na descrição e no comentário fixado. E valeu Instant Game por apoiar esse vídeo. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, se tem uma empresa que odeia pirataria, essa empresa com certeza é a Nintendo. Esses japoneses safados adoram processar todo mundo que pirateia ou vaza qualquer coisa da empresa antes da hora. Mas mesmo sendo rígidos dessa forma, nos últimos dias aconteceu um dos maiores vazamentos de dados da história da empresa. Zelda Tears of the Kingdom, um dos jogos mais esperados do ano e um dos maiores xodós da empresa, simplesmente vazou na internet cerca de 2 semanas antes do lançamento, possibilitando que qualquer pessoa com um emulador instalado pudesse jogar o game sem nem ao menos precisar de um Nintendo Switch. Esse vazamento acabou inundando a internet de spoilers e teve gente que até tentou streamar o jogo na Twitch antes da hora. Óbvio que tudo isso foi retirado da internet o mais rápido possível, mas a gente sabe que é impossível apagar uma coisa da internet, né? Então o arquivo do jogo continuou se espalhando em servidores privados até o dia do lançamento. Muita gente até começou a falar inclusive que isso poderia afetar nas vendas do jogo, mas isso acabou não acontecendo, já que o Tears of the Kingdom vendeu mais de 10 milhões de cópias nos primeiros 3 dias de lançamento. Além de não atrapalhar as vendas, esse vazamento ainda possibilitou que alguns fãs já traduzissem parte do game para o português antes mesmo do lançamento oficial. Uma iniciativa que eu não vou julgar se é boa ou ruim, mas o que deixa a gente um pouquinho decepcionado com a empresa por fazer a gente depender de mods ilegais para poder jogar um jogo de videogame em português, né? Ah, vê se manca! Proteger um jogo antes do lançamento sempre é um assunto muito problemático. Além de ter que se preocupar com hackers, as empresas têm que tomar muito cuidado com as cópias físicas dos games, porque semanas antes de um lançamento, elas já têm que ser enviadas para as lojas de todo mundo, e nada impede que uma dessas cópias não acabe se desviando por aí. Essas operações são muito complexas, mas em alguns casos, a empresa simplesmente não tem o que fazer, e isso aconteceu com a Sony em 2016, quando um carregamento de cópias do Uncharted 4 Achievements End acabaram sendo roubadas no meio do transporte. Isso aconteceu semanas antes do lançamento e o grande problema é que acabou criando todo um mercado negro de cópias lá no Reino Unido. Até o presidente do estúdio se pronunciou na época e foi um baita de um escândalo. Isso acabou lotando a internet de spoilers, mas por não existir emulação decente de PlayStation 4 na época, esse arquivo não acabou rodando tanto na internet quanto o Zeldinha, que foi parar em todos os torrents pelo mundo. Então não tinha como a galera vender pra copiar o jogo pra vazar mais ainda, tá ligado? Só algumas pessoas tiveram acesso, a galera que conseguiu comprar aí de forma ilegal com perigo, tá ligado? E é só 20 pratas! Até agora a gente só viu casos aqui de jogos que foram roubados ou hackeados, mas também existem muitos casos onde a culpada é na verdade o próprio estúdio, que por conta de algum descuido acaba liberando o jogo sem querer pra geral poder jogar. Isso aconteceu com a SEGA em 2018, quando eles liberaram uma demo do jogo Yakuza 6 Songs of Life na PlayStation Store para que as pessoas pudessem ter um gostinho do jogo antes de comprar. O problema dessa demo é que ela era meio grande demais, pesava mais de 30 GB, então alguns jogadores começaram a suspeitar que ela fosse na verdade o jogo inteiro, só que com algumas travas para não te deixar avançar. Foi dito e feito, galera, não demoraram nem algumas horas para que os jogadores conseguissem bugar esses bloqueios e obtivessem acesso total ao game completamente de graça dias antes do lançamento. O engraçado é que isso nem era ilegal, porque ninguém tinha que modificar nada, a demo já era bugada e muita gente liberou o jogo até por acidente. Não demorou muito para que a SEGA percebesse a cagada que fez e depois de alguns dias fora do ar, a demo voltou ao site com os bugs corrigidos. Eu não acho que isso tenha atrapalhado muito as vendas do jogo, mas uma certeza eu tenho: alguém lá de dentro com certeza foi demitido. Você mesmo se tirou daqui com essa ação, Roberto. você tá demitido.
Se você tá assistindo esse canal, é muito provável que você tenha uma série de jogos favorita. Eu, por exemplo, gosto muito de Castlevania, Mega Man, Crash e vários outros. E isso não nos fazem muito diferentes de um garoto alemão chamado de Axel Gambe, que ali por volta de 2002 causou um verdadeiro caos na internet. O jogo favorito do Axel era Half-Life, e ele era um fã incondicional da Valve. O problema é que Half-Life 2 foi um jogo que demorou muito pra sair. Então, por puro impulso, esse menino decidiu que tentaria invadir a rede da Valve pra saber se o jogo realmente seria lançado algum dia. Por incrível que pareça, o garoto conseguiu invadir a Valve logo de primeira, e depois de algumas semanas, ele finalmente conseguiu acesso ao código-fonte do tão esperado jogo. Ele não pretendia vazar isso na internet, mas um amigo dele acabou postando e a internet virou um caos. A Valve nessa época já estava em crise, e isso só piorou ainda mais. A pressão foi tão grande que o menino enviou um e-mail pro Gabe New e confessou o que tinha feito, pedindo desculpas e pedindo um emprego na Valve. Óbvio que o emprego não aconteceu e o menino quase foi preso, pegando uma condicional de 2 anos, mas no final das contas ele só tinha feito isso por amor aos jogos, sendo que o filho da mãe com certeza foi o amigo que vazou o jogo na internet. Foi, rapaz. Foi mesmo, hein? Voltando agora pra Nintendo, parece que ela tem muito azar quando o assunto são vazamentos. Outro caso que aconteceu com a empresa por volta de 2018 foi o lançamento do Super Smash Bros Ultimate. Outro jogo muito aguardado pela galera que também acabou vazando cerca de 2 semanas antes do lançamento oficial. Ninguém sabe ao certo por onde esse jogo vazou, mas ele começou circulando em fóruns de hackers e aos poucos imagens e vídeos começaram a surgir na internet. O arquivo em si não era fácil de encontrar, mas alguns sites de games fizeram até chamadas de vídeo com alguns desses hackers que mostraram o jogo rodando no Switch sem nenhum problema. Esse vazamento acabou estragando algumas surpresas, mas pro grande público isso não acabou fazendo nenhuma diferença. Eu só espero que a Nintendo descubra logo quem é o safado que fica vazando os jogos toda hora, porque ninguém mais aguenta ficar aí pegando spoiler de jogo antes da hora lá no Twitter. Eu vou lhe achar. Eu vou lhe achar. Outra empresa que já sofreu muito por causa de vazamentos foi a Rockstar Games, especialmente com a nossa querida franquia GTA, que ao longo dos anos sempre acaba escapando na internet antes da hora. Começando já pelo clássico GTA San Andreas, a lenda do PlayStation 2. Muita gente nem sabe disso porque em 2004 a internet aqui no Brasil ainda era mato, mas cerca de uma semana antes do lançamento já haviam cópias de GTA San Andreas disponíveis para baixar na internet. Outro jogo da franquia que vazou na internet semanas antes do lançamento foi o GTA Chinatown Wars, especificamente a versão de Nintendo DS, que foi muito hypada na época. Qualquer um poderia baixar uma ROM pirata do jogo via torrent muito antes do jogo sequer chegar nas lojas. Inclusive, eu não queria falar, eu fui um desses aí que joguei. Na casa de um amigo meu, eu lembro que era um domingo à tarde e a gente tava esperando sair, porque já tinha vários sites divulgando isso, e aí eu tive que testar por meios assim alternativos. Isso aí é um vagabundo, um sem vergonha, tá preso. Pois é, a Rockstar é um pouco descuidada, a prova disso foram os vazamentos enormes do GTA 6 que aconteceram há alguns meses atrás, que também deram muita dor de cabeça para a empresa. Mesmo assim, conhecendo a Rockstar, eu ainda tenho uma leve suspeita de que ela faz alguns vazamentos de propósito para ganhar mais hype. Mas e você? Acham que é tudo planejado ou a Rockstar só usa o Baidu de antivírus mesmo? Me conta aí nos comentários. Ela é uma safada. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer com seu joinha, inscreva-se aqui no canal para sempre receber os nossos vídeos de lista, dá uma olhada se você ativou o sininho da notificação também para sempre receber quando a gente soltar vídeo novo, beleza? Dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu mostro para vocês os vazamentos dos games mais bizarros, tem cada história sinistra, muito pior do que inclusive eu contei nesse vídeo aqui, você vai curtir.